Quando tratamos sobre a questão da transferência de riquezas entre as regiões do país e sobre como a sistemática de incidência do ICMS pode interferir nessa distribuição, ficou prometido que gravaríamos um vídeo sobre o ICMS nas operações interestaduais. Esse é o nosso tema de hoje. O ICMS é um imposto de competência dos estados e incide sobre a circulação de mercadorias, entre outros fatos geradores que abordaremos oportunamente em outro vídeo. Por ser um imposto de competência dos estados, algumas nuances podem gerar alguns problemas. Se a operação de circulação de mercadoria ocorre dentro de um estado, ou seja, se o comerciante e o adquirente estão situados dentro do mesmo estado, a gente não tem dúvida de que estado será o titular desse ICMS incidente nessa operação. Essa é a chamada operação interna. Só que quando a operação é interestadual, aí podemos ter alguns problemas. A operação interestadual de circulação de mercadoria ocorre na hipótese em que o adquirente da mercadoria está em um estado da federação diverso do comerciante, ou seja, aquele que vende está em um estado da federação e aquele que compra está em outro estado da federação. Como houve uma mudança relativamente recente nessa sistemática da incidência do ICMS nas operações interestaduais, nós vamos explicar aqui como era antes da Emenda Constitucional 87 de 2015 e como ficou depois. A gente vai ler aqui primeiro como era a redação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição Federal, antes da Emenda 87. Ele dizia o seguinte: em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á, a linha A alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto, a linha B, alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte desse imposto. A alíquota interna é a alíquota cheia, a alíquota padrão, que incide em regra nas operações internas, em que o comerciante e o adquirente estão dentro do mesmo estado da federação. Ela gira em torno de 18%. A alíquota interestadual ela é menor do que a alíquota interna e ela incide, ela é cobrada pelo estado de origem quando o adquirente da mercadoria está em outra unidade federativa, está em outro estado da federação. E ela varia entre 7% a 12% a depender do estado. Quando incide a alíquota interestadual e o estado de origem cobra essa alíquota menor, que varia entre 7% e 12%, o estado de destino vai cobrar a diferença entre essa alíquota cobrada pelo estado de origem e a alíquota interna do estado de destino. Só que, pela redação anterior do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição, essa sistemática da aplicação da alíquota interestadual só acontecia se o adquirente situado em outro estado da federação fosse também contribuinte do imposto, fosse também contribuinte do ICMS. Se o adquirente fosse consumidor final não contribuinte do imposto, não haveria aplicação da alíquota interestadual, e sim da alíquota interna pelo estado de origem, pelo estado onde estivesse situado o contribuinte, o comerciante. Vamos usar aqui um exemplo hipotético. Um comerciante estabelecido no estado do Rio de Janeiro vende uma mercadoria para outro comerciante estabelecido no estado da Bahia. Nesse caso, o estado do Rio de Janeiro cobrará do comerciante situado no seu estado a alíquota interestadual, que no caso seria 7%, e o estado da Bahia vai cobrar do comerciante situado no estado da Bahia a diferença entre o que foi pago pelo comerciante na origem e o que seria a alíquota interna no estado da Bahia. Como a alíquota interna no estado da Bahia é 18%, a Bahia vai cobrar desse comerciante 11%, que é a diferença de 7%, que incidiu no Rio de Janeiro, para 18%, que incidiria na Bahia. O total será 18%, mas será 7% para o estado do Rio de Janeiro e 11% para o estado da Bahia. Ou seja, o ICMS incidente nessa operação interestadual é dividido entre o estado de origem e o estado de destino. Para isso, você tem que saber qual é a alíquota interestadual que incide no estado de origem e qual a alíquota interna do estado de destino. A diferença vai ser aplicada para o destino.
Antes da Emenda Constitucional 87 de 2015, se essa mesma operação fosse destinada a um consumidor final situado no estado da Bahia, que não fosse contribuinte do ICMS, ou seja, se ele também não fosse comerciante, o estado do Rio de Janeiro cobraria todo o ICMS apenas do comerciante situado no seu estado, estabelecido no seu estado, no estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, o Rio de Janeiro cobraria 20%, que é atualmente a alíquota do ICMS, para o comerciante estabelecido no seu estado. Todo o ICMS ficaria concentrado na origem, não haveria divisão entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Mas note que havia uma lógica para essa sistemática. Vejam que no próprio exemplo eu fiz questão de ressaltar que o estado do Rio de Janeiro vai cobrar o ICMS do comerciante nele estabelecido e o estado da Bahia vai cobrar o ICMS sobre o comerciante nele estabelecido. Ou seja, essa sistemática só se aplicava quando o destinatário também era contribuinte do ICMS, porque aí o estado de destino tinha de quem cobrar o ICMS. O estado de destino ele não pode cobrar o ICMS daquelas pessoas que não são contribuintes do ICMS, que não têm inscrição estadual, que não cumprem obrigações acessórias relativas ao ICMS. Então, por essa lógica, quando a mercadoria era destinada ao consumidor final não contribuinte do imposto, não havia essa divisão, porque havia uma questão prática que impedia o Estado de cobrar o imposto do destinatário da mercadoria. Essa sistemática começou a ser muito questionada ao longo do tempo. Vejam que muita coisa mudou de 1988 a 2015, quando a Emenda 87 foi aprovada. O próprio comércio mudou por influência do avanço tecnológico, através do próprio surgimento do e-commerce, o comércio eletrônico ou o comércio virtual. Isso fez com que as empresas não tivessem a necessidade de ir até o consumidor através de lojas físicas. As empresas não precisam mais se estabelecer em todos os lugares para realizar comércio em todo o país. Cresceu a quantidade de lojas virtuais, de comércio eletrônico, e essas empresas costumam se estabelecer mais no Sudeste. A maior concentração desse tipo de empresa no Sudeste, seja por razões de logística, de infraestrutura, de mão de obra qualificada, seja por razões de benefícios fiscais concedidos nessa região, fez com que as outras regiões começassem a questionar muito essa questão da concentração do ICMS na origem e não no destino. Então, pela própria mudança da sistemática de comercialização, pelo avanço tecnológico, isso foi cada vez mais, esse questionamento foi cada vez mais fundamentado e então foi aprovada a Emenda Constitucional 87 de 2015. Se a gente visualizar essa situação sob a ótica da capacidade contributiva e da transferência do ônus do ICMS para o consumidor final, a riqueza tributada, ou seja, aquela que é gasta com o consumo, está no destino e não na origem. Só que a tributação estava concentrada na origem e não no destino. Então, a Emenda Constitucional 87 de 2015 alterou a regra dessa incidência do ICMS nas operações interestaduais, e aí o parágrafo 2º, inciso 7 do artigo 155 da Constituição passou a ter a seguinte redação: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Dessa forma, a alíquota interestadual passou a ser aplicada em qualquer caso de operação interestadual, ainda que o adquirente não fosse contribuinte do imposto. Ou seja, em qualquer caso, vai se aplicar a alíquota interestadual no estado de origem e o estado de destino vai cobrar a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual que já incidiu. Então, desde 2015, essa sistemática foi alterada? Não. O artigo 2º da Emenda Constitucional 87 de 2015 acrescentou o artigo 99 no ato das disposições constitucionais transitórias, no ADCT, e ele dispõe o seguinte: para efeito do disposto no inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte situado em outro estado,
o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os estados de origem e de destino na seguinte proporção: para o ano de 2015, 20% para o estado de destino e 80% para o estado de origem. Para o ano de 2016, 40% para o estado de destino e 60% para o de origem. Para o de 2017, 60% para o estado de destino e 40% para o estado de origem. Para o ano de 2018, 80% para o estado de destino e 20% para o estado de origem. E a partir do ano de 2019, esse ano, 100% para o estado de destino. Ou seja, os estados já estavam acostumados a concentrar esse ICMS nessas operações interestaduais na origem, e para não haver uma mudança brusca no orçamento desses estados, houve uma mudança gradual de 2015 até chegar à situação que nós temos em 2019, em que a diferença entre a alíquota interna do destino e a interestadual que incidiu na origem vai ficar toda para o estado de destino. Isso quer dizer que o ICMS vai ficar todo para o estado de destino? Não, apenas quer dizer que a diferença vai ficar para o estado de destino. Voltando ao nosso exemplo, no caso de um comerciante estabelecido no estado do Rio de Janeiro, vendendo uma mercadoria para qualquer pessoa contribuinte ou não do imposto situado no estado da Bahia, vai incidir a alíquota interestadual cobrada pelo estado do Rio de Janeiro, no caso 7%, e o estado da Bahia vai cobrar a diferença entre os 7% e sua alíquota interna, que é 18%. Então, nesse caso, os 11% vai ser cobrado pelo estado da Bahia. O que mudou é que agora, apenas em 2019, o estado da Bahia pode cobrar esses 11% nos casos em que o destinatário não é contribuinte do imposto. Até 2019, havia uma partilha desses 11%. Além da alíquota interestadual, o Rio de Janeiro ainda ia ficar com uma parte desses 11%. Agora, em 2019, o estado de destino fica com a totalidade da diferença da alíquota interestadual para a sua alíquota interna. A alteração dessa sistemática, apesar de melhorar a divisão do ICMS entre os estados da federação, gerou um aumento da complexidade para as empresas. As empresas que antes se concentravam apenas no fisco estadual, relativo ao estado onde elas estavam estabelecidas, passaram a ter que ter relação com o fisco de todos os estados, caso ela faça operação interestadual com destinatários situados em todos os estados da federação. Isso certamente gerou uma complexidade, porque antes só haveria a incidência da divisão do ICMS entre estados da federação quando o destinatário também fosse contribuinte. E aí, nesse caso, o estado de destino iria cobrar do contribuinte lá situado, e o estado de origem ia cobrar do contribuinte aqui situado. Só que quando uma empresa agora vende para um consumidor final que não é contribuinte, ela tem que recolher o imposto para o seu estado e para o estado de destino. Isso, sem dúvida, gerou uma complexidade maior para as empresas e gerou muita crítica, porque, claro, é uma maior despesa, uma maior complexidade na arrecadação de tributos e não na tributação em si. Essas críticas foram questionadas, inclusive, no Judiciário e geraram uma suspensão temporária dessa sistemática para empresas optantes pelo Simples Nacional, pelo próprio STF. Mas a gente vai falar sobre isso também em um vídeo específico. Aqui esse vídeo teve o objetivo mais de explicar como se dá essa sistemática da tributação do ICMS interestadual. Não é uma questão fácil, não é uma sistemática de fácil compreensão. Eu tentei aqui colocar para vocês o mais claro possível, colocando como era a sistemática anterior e como é agora, principalmente por causa do desenrolar dessas discussões judiciais em torno da emenda constitucional número 87 de 2015. Espero que a discussão tenha sido proveitosa para vocês. Se vocês gostaram, podem se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando nossos próximos vídeos, nossas próximas temáticas. Eu deixo aqui um abraço a todos e até a próxima!